Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o escândalo da Previ, né? Um escândalo mais do que previsível. O pessoal me vota num pinguço corrupto Lula, que tinha feito já isso lá atrás, já tinha saqueado todos os fundos de pensão de estatais lá atrás. O Lula volta à presidência, o que ele faz? Ele imediatamente começa a nomear um monte de cupincha dele para esses fundos de previdência de estatais. Evidentemente que isso iria acontecer. No caso específico da Previ, foi um sindicalista que o pessoal até reclamou na época, o João Luiz Fukunaga, que foi nomeado presidente da Previ. O cara é sindicalista, professor de história, não sei o que lá, ou seja, nenhuma qualificação para um fundo de pensão, para um fundo de investimento, foi colocado lá evidentemente por questões ideológicas e o resultado é o mais que previsível. Acabou quebrando o fundo da Previ. Quem vai pagar por isso? Em princípio, os funcionários do Banco do Brasil. Os funcionários do Banco do Brasil, você sabe como é que funciona o fundo de pensão, né? Tendo prejuízo, eles têm que repor isso daí, ou então vão se aposentar com valores menores mais adiante. Mas a história não para aí, não. Você que não é funcionário do Banco do Brasil, você que não tem aposentadoria, você pode ser chamado a bancar esse prejuízo, porque o governo Lula, vocês sabem, é um governo que está aí só para roubar a gente e encher o bolso dos amiguinhos, né? Essa notícia foi sugerida por Gago Louco, Jaiminho para presidente e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o TCU abriu uma auditoria de emergência no fundo Previ, que é o fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, né? Houve um prejuízo de 13 bilhões em um dos seus planos de previdência, que atende mais da metade dos associados do Banco do Brasil. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Como eu já falei para vocês, existem dois tipos de previdência no mundo, tá? O que é previdência? Aquele negócio de você ter uma aposentadoria, você poupar enquanto você está nos seus anos produtivos, você pagar um plano de aposentadoria enquanto você está trabalhando, para quando você ficar mais velho, não tiver condições de trabalhar mais, você recebe uma aposentadoria desse plano, né? E tem duas maneiras de fazer isso. Tem a maneira errada e a maneira certa. A maneira errada é a maneira do INSS, que é um esquema de pirâmide, né? O INSS, quem está trabalhando hoje paga a aposentadoria de quem está aposentado. Você não está guardando nada para o futuro. Esse dinheiro está indo do seu bolso, quando você paga o INSS, está indo para o INSS pagar os aposentados atuais. E qual que é o problema disso? Uma hora, meu amigo, vai ter mais aposentado do que gente trabalhando. E aí a coisa vai quebrar. Quando é que o INSS vai quebrar? Vai quebrar esse ano? Vai quebrar ano que vem? Vai quebrar daqui a 10 anos? Vai quebrar daqui a 100 anos? Eu não sei quando o INSS vai quebrar, mas é inevitável que ele vai quebrar. É um esquema de pirâmide, é um golpe. INSS é golpe. Não caiam nesse golpe do INSS. Não tem como dar certo. É completamente errado. É um absurdo. Mais uma herança maldita do gordinho suicida do Getúlio Vargas aqui para os brasileiros. E tem um jeito certo de você fazer previdência, o jeito certo de você se aposentar, que é justamente você guardar dinheiro ao longo da sua vida em uma grande poupança, o chamado fundo de previdência, e você passa a viver desse dinheiro quando você se aposenta. Você pode fazer isso individualmente se você quiser. Só que o risco de você fazer isso individualmente é que você não sabe quanto tempo você vai viver depois que você se aposentar. Pode ser que você viva pouquinho, e aí o dinheiro que você guardou é suficiente, ou pode ser que você viva muito, ou pode ser que você fique doente, precise de muito dinheiro quando você se aposentar. Então existe um risco nessa história de você fazer isso sozinho. Por isso que existem fundos de previdência. O que é um fundo de previdência? É quando você junta um monte de pessoas da mesma profissão, por exemplo, professores de Toronto, no Canadá, ou bancários do Banco do Brasil aqui no Brasil. Essas pessoas todas contribuem todo mundo para o mesmo fundo de previdência, que no caso é a Previ aqui no Brasil. Esse fundo ele é administrado profissionalmente, teoricamente, é investido para render juros e coisa e tal. E esse dinheiro fica guardado lá. E aí o que acontece? É lógico que algumas pessoas vão viver muito, outras vão viver pouco, mas na média você sabe que a vida média do brasileiro é X anos, então assim, dá para o fundo conseguir prever com muita certeza quanto é que ele vai ter que pagar de previdência para aqueles funcionários, né? Então daí que é a ideia do fundo de previdência. Essa é a maneira correta. Essa é a maneira que é feita em todo o mundo civilizado, é feito no Chile também. Aliás, agora estão querendo acabar com isso no Chile agora. Estão fazendo uma reforma para acabar com isso no Chile, porque lógico, governo socialista que tem lá, que é o dinheiro, quer pegar o dinheiro que está nesse fundo, entendeu? E daí quer torrar essa grana com os cupincha amigo deles, e aí inventa esse troço de vir para o modelo INSS, que é o modelo errado, que é o modelo golpe, que é o modelo pirâmide, né? Enfim,
E o que acontece? Aqui no Brasil, né, todos nós otários pagamos INSS, um sistema que vai quebrar inevitavelmente em algum tempo, mas os funcionários públicos de algumas autarquias, né, o Banco do Brasil, os Correios, de algumas empresas públicas e coisa e tal, fizeram fundos de previdência privados desse tipo. É o jeito correto. Esse pessoal é mais esperto que a gente. Mais esperto não, né? Tem um certo privilégio de ter isso daí, né? Mas você pode fazer também, tá? Tem fundos de previdência privados também no Brasil. Você pode participar de um desses fundos de previdência. O que você não pode, curiosamente, é deixar de participar do INSS. Isso que eu acho um absurdo. Para que você vai apostar? Por que você tem que ficar pagando dinheiro para um fundo que você sabe que vai quebrar, sabe que vai dar errado o INSS? Enfim, o fato é o seguinte, esse esquema todo do fundo de pensão funciona muito bem. Só tem um detalhe, você tem que ter uma administração muito profissional desse dinheiro, porque é uma montanha de dinheiro, é muito dinheiro mesmo que tem nesses fundos. Para pensar, todos os funcionários do Banco do Brasil pagando uma porcentagem do salário deles todo mês para esse fundo. Cara, no final das contas, essa montanha de dinheiro vira uma montanha muito grande. E aí acontecem duas coisas. Primeira coisa, se você não tiver uma administração profissional, você corre o risco de perder dinheiro, né? Investir muito dinheiro não é igual você investir a sua poupança, porque a sua poupança é tranquilo, você pode botar na poupança, é um negócio mais ou menos seguro e coisa e tal. Você conseguir investir uma grande quantidade de dinheiro é muito difícil, né? Você tem que diversificar, tem que ter vários pontos de investimento, tem que tirar do país, tem que investir em ativos fora do país para você ter uma garantia de segurança. Se o Brasil cair numa recessão muito forte, você tem garantia lá fora. Enfim, existem mecanismos para isso, mas são mecanismos extremamente técnicos, extremamente delicados para você conseguir investir essa grana toda que está parada nesses fundos de pensão. Isso, então, precisa ser profissional. Qualquer amador mexendo nisso, existe um risco enorme do segundo problema. O segundo problema é o seguinte, é uma montanha de dinheiro. Você sabe que o Lula, que o pessoal esquerdista adora montanhas de dinheiro. A função da esquerda no Brasil é roubar a sociedade para enriquecer os cupincha amigo do Lula. E aí o Lula fica vendo essa montanha de dinheiro lá, o que ele fala? Eu quero esse dinheiro. E aí foi lá e colocou esse cara aqui, o juiz João Luiz Fukunaga, que é um ex-sindicalista que está lá dirigindo o prévio dos funcionários do Banco do Brasil e coisa e tal, e pronto, e causou um prejuízo aqui, segundo a Carta Capital, um suposto prejuízo. Cara, é contabilidade, meu amigo, está lá na contabilidade do fundo, causou prejuízo sim. E como é que se causa prejuízo num fundo de pensão? É muito simples, você investe na empresa XYZ do Zequinha, que é uma empresa do seu amigo, que você sabe que vai quebrar, que não tem dinheiro nenhum, que tá fudido a empresa e coisa e tal, você ajudou o seu amigo Zequinha, o seu Zequinha te dá um dinheirinho por fora, e aquele dinheiro é prejuízo, né? Veja, num grande fundo desse, com milhares de investimentos que são feitos, alguns investimentos vão dar prejuízo. Não tem jeito, não tem como evitar isso, né? Só que quando o cara tem interesse em roubar o fundo, tem interesse em fazer uma má gestão do fundo, ou porque é malicioso mesmo, ou porque é burro, né, não tem capacidade para fazer a coisa, ele começa a apostar em muitas coisas que dão errado, né? O próprio Lula estava falando não, que os fundos têm que apoiar o PAC, né, o Programa de Aceleração da Corrupção do governo Lula, né? O fundo tem que apoiar o PAC, porque tem que... Gente, não tem que apoiar o PAC. Fundo é uma coisa técnica. Tem que investir em coisas seguras, porque é o dinheiro da aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil que está em jogo. O pessoal está trabalhando, contando com esse dinheiro lá na frente, pagando uma grana para esse fundo todo mês, né, contando com isso lá na frente, e aí você vai investir nas obras que o Lula acha que são interessantes. Por definição, essas obras são roubadas. Se elas não fossem roubadas, já tinha alguém da iniciativa privada investindo nisso. Para pensar, se uma refinaria lá aquela refinaria lá do Pernambuco, que o pessoal está fazendo agora, se ela fosse realmente, tivesse valor realmente, fosse dar futuro, já tinha gente interessada em investir lá. Por que o Lula precisa forçar a Previ a investir nessas roubadas? Porque é roubada. Porque o pessoal sabe que não vai dar dinheiro, que vai dar prejuízo. No momento que o Lula fala que não, que os fundos têm que investir em elementos do PAC do governo Lula. Meu amigo, não. Se fosse um bom investimento, os fundos já estariam investindo sem você precisar falar isso. Se você precisa falar isso, precisa chamar os seus cupinchas a fazer esse tipo de coisa, é sinal de que você está fazendo roubada, está tirando dinheiro dos fundos. É uma boa grana, né? O governo Lula, é lógico, a função do governo Lula é roubar a sociedade brasileira para encher o bolso de corruptos e cupinchas deles. E é isso que estão fazendo com o fundo da Previ. E aí vem a má notícia. Primeira coisa, o que acontece agora? Tem esse prejuízo de 14 bilhões, o TCU abriu uma auditoria urgente na gestão da Previ, porque tem coisas gravíssimas acontecendo ali, o dinheiro está sendo vazado completamente. Lembra, 14 bilhões até aqui, né? Não se sabe
sabe como é que vai ser daqui para frente. 14 bilhões de reais é um bocado de dinheiro, meu amigo. Para pensar. Isso aqui é contribuição inteira de milhares de funcionários da Previ, inteiras aí. 14 é dinheiro pra caramba, tá arriscado quebrar a Previ. Já imaginou você ser um funcionário do Banco do Brasil que você pagou toda a sua vida essa contribuição e quando chegar a hora de aposentar você não vai ter aposentadoria porque, né, a Previ quebrou? Então, por isso o TCU está fazendo essa auditoria de emergência tão grave, o risco absoluto. Risco absoluto é risco de quebrar. Risco do funcionário da Previ não ter aposentadoria por conta da lambança do Lula. Faz o L aí, funcionário do Banco do Brasil que votou no Lula. Agora, existe uma coisa que pode ser pior ainda do que isso, tá? No passado, teve o caso dos Correios, que teve uma situação semelhante, e os funcionários dos Correios foram obrigados a aumentar a contribuição mensal deles para compensar o rombo que aconteceu na Previdência dos Correios lá durante o governo Lula e governo Dilma, né? E agora, eu não sei não, eu suspeito muito que tenha voltado essa mesma roubalheira. Não sei como é que está a situação dos Correios. Se os próprios Correios estão tendo rombos enormes, imagina o fundo de previdência dos Correios, né? E aqui, agora, o que acontece? Pode ser que os funcionários do Banco do Brasil sejam obrigados a cobrir esse prejuízo. Vão ter que aumentar a contribuição para cobrir as lambanças que foram feitas pelos cupinchas do governo Lula. E pode ser pior do que isso ainda. Pode ser que eu e você sejamos chamados a pagar esse custo. Como assim? O próprio Banco do Brasil pode se resolver bancar esse prejuízo. Isso significa o quê? Como o Banco do Brasil é uma empresa estatal, todos os brasileiros, até o senhor Zé das Couves, pobre, que não tem aposentadoria, que vai aposentar com salário mínimo, se conseguir, lá no sertão, que não tem dinheiro para nada, que está fudido lá no meio do nada, vai ter que pagar para bancar a aposentadoria luxuosa dos funcionários do Banco do Brasil, porque o governo Lula roubou o fundo de pensão dos Bancos do Brasil. Isso daqui é uma coisa seríssima, isso é uma coisa catastrófica, isso mostra o absurdo que foi a eleição do pinguço corrupto. Botaram um pinguço corrupto na presidência do Brasil. É lógico que isso ia acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.